Ela vai ser uma revisão, do que a gente viu no semestre passado sobre a embriologia. Então vamos ver conceitos básicos, de embriologia. Eu postei para vocês no Moodle, um filme que fala, sobre a gestação, né, 9 meses em 4 minutos, que é esse link aqui. Então, sugiro que vocês assistam esse vídeo para ter uma revisão geral desses conceitos, de embriologia. Bom, o que a gente vai ver então aqui nessa aula? Revisar alguns tópicos importantes relacionados com os seguintes períodos: rapidamente fecundação, fases da gestação, primeira semana, segunda semana, terceira semana, que foi toda aquele vídeo que a gente fez sobre usando a massinha de modelar, rapidamente organogênese e um pouquinho de período fetal, daí sim para a gente entrar no conteúdo do desenvolvimento da face, né, desse semestre. Então, sobre a formação dos gametas, a gente tem a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, que ela vai acontecer nos homens lá no testículo, né? Então, lá no testículo vão ter as células primordiais, as espermatogônias. Essas espermatogônias vão passar por um processo de crescimento, diferenciação e vão formar espermatócitos primários. E daí elas vão passar pelo processo de meiose. A meiose 1 formando espermatócito secundário, a meiose 2 formando as espermátides e depois um processo de diferenciação formando então de espermátide para espermatozoide, que é uma célula única com um formato todo especial. Todo esse processo vai acontecer lá nos túbulos seminíferos, lá dentro do testículo, tá? E daí tem a formação dos espermatozoides, que passam pelo processo de crossing over, onde cada célula é uma célula única com o seu próprio DNA. Na mulher, esse processo de gametogênese, ela vai acontecer no ovário, e a gente chama esse processo de ovogênese, né? Então, lá no testículo, lá no ovário, existem as ovogônias, mas as ovogônias elas não estão presentes na mulher, né? Elas estavam presentes lá no período embrionário. Na menina, até o 5º mês de gestação, ela vai ter ovogônias. E daí essas ovogônias vão passar por um processo de diferenciação e todas elas vão passar a ser ovócitos primários, tá? Então, com 7 meses, no 7º mês de gestação, já não tem mais ovogônias no ovário daquela bebezinha, e sim só ovócitos. E esses ovócitos, eles já começam a meiose, lá no período, né, da gestação. Por isso que a mulher, né, tem um prazo bem determinado para ter filhos, porque essas células, elas já passaram por esse processo, já começaram a meiose lá no período da sua gestação, tá? Então, são células que elas podem ser suscetíveis a ter algum erro, né? Então, esse ovócito vai ficar lá no ovário da mulher e vai ficar adormecido durante toda a infância, até que essa menina vai entrar na puberdade, e daí quando ela começar, né, a menstruar, ela vai começar a cada ciclo menstrual liberar um ovócito, né? Esse ovócito vai passar por um processo de amadurecimento, na verdade vários começam a passar por esse processo de amadurecimento, mas somente um deles vai ser liberado, né, na forma de ovócito secundário. Esse ovócito secundário, se ele encontrar o espermatozoide, ele vai terminar a meiose 2 e passa a ser um óvulo. E esse óvulo coexiste ao mesmo tempo que o zigoto, tá? Então, aqui está mostrando o ovário, né? E esse processo de amadurecimento do folículo, que é o folículo de Graafi, folículo maduro, vai ser jogado na trompa, e daí lá nas trompas vai se encontrar com o espermatozoide. Então, essa fecundação, ela vai acontecer, vai ocorrer a relação sexual, né? O espermatozoide vai entrar através da vagina, vai passar pelo útero, e ele vai ir nadando através das trompas,
para encontrar esse folículo que foi liberado, né, esse ovócito secundário. Ele vai precisar, vários espermatozoides eles precisam chegar até esse ovócito, mas somente um vai penetrar esse ovócito. Ele vai passar através da corona radiata, que é uma camada celular, depois a zona pelúcida, que é uma camada acelular e que ela é espécie específica, somente espermatozoides da mesma espécie conseguem penetrar, e ele vai entrar para dentro desse ovócito. Esse ovócito, então, no momento que esse espermatozoide entra, ele completa a meiose 2 e passa a ser chamado de um óvulo. E daí já começa a primeira divisão mitótica, né, a união desses dois pronúcleos, do pronúcleo masculino e do pronúcleo feminino, e já começa a primeira divisão mitótica. Aqui eu coloquei para vocês lá no Moodle também um vídeo que fala sobre esse processo de fecundação. É um vídeo muito lindo que mostra né, esse encontro das células e acontecendo a meiose e acontecendo a mitose. Aproveita que é um vídeo muito bonito. Bom, então, depois que aconteceu a fecundação, nós temos a gestação, tá? Essa gestação, ela vai levar 9 meses, só que normalmente a gente não usa os 9 meses, a gente usa muito mais o termo semanas de gestação, né? Então, essa gestação vai levar 40 semanas, se a gente considerar o último período menstrual, tá? Então, o último período que a mulher menstruou até o nascimento da criança vai dar 40 semanas. Claro que isso é mais ou menos 2 semanas para frente ou 2 semanas para trás, tá? A gente pode dividir a gestação também em trimestres, né? O primeiro trimestre, que é onde vai acontecer o período embrionário, que é onde tem a formação dos principais órgãos, e depois o segundo trimestre e o terceiro trimestre, que vai acontecer o período fetal, que é onde os órgãos já se formaram, né, a maior parte do órgão já se formou, mas esse órgão ainda precisa amadurecer para que o bebê consiga nascer e ter capacidade para sobreviver. Esse slide aqui mostra essa mesma divisão, né, lá ele está por semanas aqui, ó, tá? Então, as primeiras semanas, né, que é o zigoto, a fase de mórula, nesse período ainda não tem a formação de nenhum órgão. Depois, da terceira até a 8ª semana, a gente tem o período de organogênese. Alguns livros colocam diferente, colocam organogênese da 4ª até a 8ª semana. Então, isso aqui varia um pouco dependendo do livro que foi consultado, tá? Mas esse período é o período onde tem a formação dos principais órgãos, ó. Sistema nervoso central, coração, membros, olhos, tá? O primórdio dos órgãos vai acontecer a formação aqui nesse período embrionário. Então, esse período embrionário é o período mais crítico para ter alguma anomalia congênita, alguma má formação. Então, depois da 8ª semana, na 9ª semana, então, começa o período fetal, que é um período que, claro, que ainda tem desenvolvimento, por exemplo, o sistema nervoso central, ainda tem muita coisa para se desenvolver, os olhos, os dentes, ainda tem muita coisa que vai se desenvolvendo, mas o primórdio dos órgãos, da maioria dos órgãos, já se formou aqui no período embrionário. Bom, então revisando aqui, a primeira semana é aquela semana onde foi liberado, né, da fecundação, né, aqui a gente está visualizando o ovário, né, o amadurecimento dos folículos, e esse folículo de Graafi, o folículo maduro, ele vai explodir, liberando essa bolinha aqui de dentro, né, o ovócito secundário, do momento que sai do ovário, vira um ovócito secundário, e ele vai ser jogado nas trompas. Né? Essa aqui é uma célula que já iniciou a meiose 1, né? Mas ela ainda não completou, já iniciou a meiose 1 e a meiose 2, e ela não completou ainda a meiose 2. Ela precisa que um espermatozoide venha, então vai ocorrer a relação sexual, né? O espermatozoide vai entrar através da vagina, vai subir através do útero e vai vir aqui através da trompa e vai chegar nessa região
da trompa. Vai perfurar a corona radiata, que aqui não está mostrando nessa imagem, a zona pelúcida, que é o que está sendo mostrado em azul, e vai entrar para dentro desse ovócito secundário. E daí vai completar a meiose 2, né, passando então a ser um óvulo, essa estrutura, e ao mesmo tempo um zigoto. Então aqui começa um novo ser. Aqui a gente visualiza os dois pronúcleos, pronúcleo masculino, pronúcleo feminino. Esses dois pronúcleos se fundem e já começa a primeira divisão mitótica. Esse processo a gente chama de clivagem. Por quê? Porque não existe um crescimento na massa celular, e sim somente quebras, divisões. Por quê? Porque a zona pelúcida está segurando toda essa estrutura para não haver crescimento, e até porque essa estrutura precisa ser uma estrutura pequena para ter espaço aqui nas trompas e ela não se grudar nas trompas, que pode gerar uma gravidez ectópica, que é uma gravidez que não vai ir para frente, né? Então, esse processo de clivagem, aqui a gente tem 2 blastômeros, né? Já é um ser único, um indivíduo diferente. Por quê? Porque esse DNA dessas células já não é nem o DNA do pai, nem o DNA da mãe. É um DNA único, porque é a junção dos dois, tá? Então, essas células, esses blastocistos vão começando a sofrer divisões mitóticas, formando, quando tiver um grande conjunto de células, em torno de 32 células, passa a ser a mórula. Lembrando que essas células da mórula são células totipotentes, então pode tirar uma célula daqui sem comprometer essa estrutura, e uma célula dessa pode formar outra mórula, formando um novo indivíduo. Essa mórula começa a sofrer um processo de cavitação, onde ela começa a ter uma cavidade dentro e começa a dar origem ao blastocisto. Ao mesmo tempo, ela está chegando no útero, está perdendo essa camada azul, que é a zona pelúcida, e já vai iniciando o processo de implantação, né, no final da primeira semana, início da segunda semana, que é fundamental esse processo de implantação acontecer no útero, né, para que tenha anidação, para que tenha, né, implantação, anidação é o mesmo processo, é fixação desse blastocisto aqui na parede do endométrio, aqui no útero. Então, nesse final da primeira semana, início da segunda semana, começa esse processo de implantação, de anidação, e esse blastocisto já começa a se diferenciar, né? Por fora a gente tem toda a estrutura que vai dar origem à placenta, né? E as estruturas né, juntos com o bebê, e a estrutura que seria o trofoblasto, e a estrutura interna, o botão interno do blastocisto, que a gente chama de embrioblasto, que vai dar origem ao embrião propriamente dito. Então, na segunda semana, vai ter a consolidação desse processo de implantação, e na segunda semana a gente tem a formação do disco bilaminar, que é essa estrutura que se forma aqui dentro do blastocisto, ó, que tem a formação, então, do epiblasto, que é o azul, e do hipoblasto, que é o amarelo, que é o disco bilaminar. E por fora dessa estrutura tem toda a formação dos anexos embrionários, do trofoblasto, né, do âmnion e também do saco vitelino. Então, nessa segunda semana vai ter a consolidação desse processo de implantação e a formação desse disco bilaminar, epiblasto e hipoblasto. Na terceira semana, é uma semana muito importante e fundamental, a semana dos 3. 3 grandes coisas importantes acontecem. Isso aqui a gente viu lá na aula da massinha, né? Na verdade, toda a aula da massinha meio que foi feita para a gente entender esse processo de gastrulação. Então, a gastrulação é a formação dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, e esses 3 folhetos embrionários é o que vai dar origem a todos os tecidos do nosso organismo, tá? Nessa terceira semana temos também a formação da notocorda, que ele é um eixo central, e essa notocorda ela é fundamental, porque vai dividir o nosso embrião direita, esquerda, parte cefálica e parte caudal, e também vai induzir a formação do tubo neural.
O tubo neural é que vai formar o nosso sistema nervoso central. E depois vai induzir também o desenvolvimento do sistema nervoso periférico através das células da crista neural. Então, nós vimos com detalhes lá no semestre passado, né, a formação do nó primitivo e da linha primitiva, né, e esse nó primitivo vai evoluir para uma fosseta primitiva e a linha primitiva vai evoluir para o sulco primitivo. Essas células do epiblasto vão migrar através do nó e da linha primitiva e aqui nessa região vão formar os 3 folhetos embrionários. Aqui na parte de cima a gente tem o âmnion e na parte de baixo o saco vitelino, que na aula da massinha foram representados pelos balões azul e pelo balão amarelo. Então, quando tem esse processo de gastrulação, tem a formação, nosso embrião começa a ter a parte cefálica e a parte caudal, e ele já começa a ter um lado direito e um lado esquerdo. E é nessa extremidade vai se desenvolver a membrana bucofaríngea, que vai dar origem à boca, e a membrana cloacal, que vai dar origem ao ânus. Tá? Então, essas células do epiblasto vão migrar através do nó e da linha primitiva, dando origem a ectoderma, mesoderma e endoderma. A parte de mesoderma vai dar origem a toda a parte de tecido conjuntivo, os músculos, o sistema cardiovascular, o sistema reprodutor. Aqui eu trago para vocês um resumo de tudo que o mesoderma vai formar, tá? A parte do mesoderma intermediário, para a formação de gônadas, dos rins também faz parte, toda a parte da derme, a parte do desenvolvimento cardíaco também. O endoderma, essas células vão migrar do endoderma, vão empurrar as células do hipoblasto e vão dar origem a toda a parte de revestimento interno. Então, tecido epitelial lá do sistema respiratório, do sistema digestivo e internamente, né, toda a parte de tecido epitelial do fígado e do pâncreas também. Aqui, de novo, um resumo de todas as estruturas que o endoderma vai formar. E o ectoderma, que são aquelas células que não migraram pela linha, pelo nó primitivo, são as células do epiblasto que permaneceram sem migrar, vão dar origem a toda a parte do sistema nervoso, a epiderme, né, nosso revestimento mais externo da pele, e todos os anexos a essa epiderme, então pelos, dentes, glândulas, unhas. E aqui, então, a gente tem um resumo do ectoderma. Bom, essa notocorda, ela vai migrar também pelo nó primitivo e vai formar, ela é uma estrutura do mesoderma, e ela vai ser um eixo, né, para o desenvolvimento desse embrião. Tá? Essa notocorda, ela vai estimular o desenvolvimento do tubo neural, que está mostrando aqui, ó, em cima, que é fundamental para o desenvolvimento, né, então, do sistema nervoso central. Bom, então essa é a terceira semana. Na organogênese, que ela vai da 4ª até a 8ª semana de desenvolvimento, esse aqui é o período mais crítico em termos de anomalias congênitas, em termos de malformações. Por quê? Porque se alguma coisa alterar o desenvolvimento desse embrião, essa malformação vai ser uma malformação muito grande. Nesse momento, é um período que esse embrião requer muita energia, assim, porque muitas modificações vão acontecendo ao longo desse período. Então, essas imagens aqui de cima representam a 4ª semana de desenvolvimento, que é o que a gente representou lá no dobramento do embrião, né? Então, aqui a parte cefálica e a parte caudal, e esse embrião ele vai dobrar no sentido céfalo-caudal e também no sentido lateral, para deixar de ser uma estrutura plana e ser uma estrutura tridimensional, né? Aqui a gente tem o desenvolvimento do intestino, né, do trato gastrointestinal,
E aqui a gente tem o desenvolvimento do tubo neural. Essa imagem aqui a gente tem o desenvolvimento do embrião na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª e na 8ª semana de desenvolvimento. Eu coloquei aqui para vocês um link que está disponível lá no Moodle também, que é de um site que nós, professores da disciplina, desenvolvemos. Ele não está pronto ainda, é esse site aqui, ó, Entendendo Nossas Diferenças. A ideia do site é que fale sobre a embriologia e sobre as anomalias congênitas. E eu peço desculpas que ele ainda não está pronto, mas em função dessa mediação online, eu já quero trabalhar com vocês a parte que está disponível. Então, a gente vai olhar agora, nesse momento, essa morfogênese. Tá? Então, vocês vão entrar nesse site e vocês têm aqui todo o período da organogênese, ó, que está dividido por semana, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª semana. Entrando aqui na 4ª semana, vocês têm um embrião, tá? Esse embrião foi desenvolvido aqui por nós, pelos professores, com a ajuda da Fernanda, que trabalha na editora da PUC. E esse embrião representa o embrião da 4ª semana. Na aula teórica, nós vamos apresentar para vocês esse embrião que a gente utilizou uma impressora 3D e imprimimos ele 8 vezes o tamanho real dele. Então, antes da gente ir para a aula prática, é importante que vocês revisem esse site e estudem esse site, tá? De que forma vocês vão fazer isso? Aqui vocês têm toda a descrição desse embrião, que vocês podem ler, ou vocês podem colocar esse áudio aqui, ó. Colocando o áudio. Então, nesse áudio aqui tem toda essa leitura aqui. Qual é a ideia? É que vocês troquem, né, liguem o áudio, troquem para a marcação, para vocês entenderem o que quer dizer, e daí vocês podem explorar esse embrião como vocês acharem mais interessante, tentando encontrar as estruturas, tá? Então, ele é o embrião da 4ª semana aqui, ó, e as principais estruturas estão mostradas aqui, os arcos faríngeos, que é o nosso próximo conteúdo, e o desenvolvimento dos membros, enfim. Então, vocês podem explorar esse site, ele está bem bom para entender essa parte da organogênese. Bom, seguindo os slides aqui, então, aqui mostra o período do desenvolvimento do período embrionário, né? Aqui é os estágios de Carnegie, que vai lá do primeiro dia da concepção, né, a união do óvulo do espermatozoide, até o final do período embrionário, até a 8ª semana. Então, a organogênese, ele vai do estágio 10 até o estágio 23, né? O período de Carnegie, os estágios de Carnegie, ele só marca o período embrionário, tá? Então, eles são estágios que marcam de 1 a 23, e ele não é por dia, mas sim por estruturas que o embrião precisa apresentar para estar dentro daquele estágio. Então, a gente, ali no site, eu sempre tenho uma referência sobre o estágio de Carnegie, que apresenta determinadas estruturas. Então, é para vocês entenderem. E ali no site a gente mostra do estágio 10 até o estágio 23. Então, observem que nesse período, né, embrionário, o nosso embrião começa a tomar forma, e no final desse período embrionário, ele tem em torno de 3 a 5 centímetros desse comprimento aqui, ó, crânio caudal, e ele tem todas as características de um ser humano, assim, vamos dizer assim. Ele ainda tem a cabeça muito grande, né, metade cabeça, metade corpo, mas ele tem os dedinhos, os olhos, a boca, o nariz, a orelha, tudo, e o primórdio de todos os órgãos já estão formados. Aqui é um embrião, ó, no estágio 14 de Carnegie, em torno de 32 dias, e aqui está mostrando a face, né, que é bem o objetivo aqui da turma da odontologia. E aqui a gente vai estudar os arcos faríngeos, ó, o primeiro arco,
o segundo arco, terceiro e o quarto, e aqui é a membrana já rompeu, aqui é o estomodeu, que é o primórdio da boca. Aqui a gente tem o coração e um membro, tá? Só para vocês observarem o que vai acontecer durante o período embrionário com relação à face, ó. 4 semanas a face está assim, 5 semanas a evolução da face, com 7 semanas, ó, já tem os primórdios, ó, os olhos, o nariz, as estruturas estão sendo formadas, olha como está a orelha, e com 8 semanas, então, as estruturas já estão mais bem consolidadas. E isso aqui é o que nós vamos estudar durante o desenvolvimento da face, vamos ver detalhes desse processo. Bom, então esse período embrionário, ele vai acontecer lá da primeira semana, que a gente viu, né, a fertilização até o blastocisto, a segunda semana, que é a formação do disco bilaminar e implantação desse blastocisto, a terceira semana, que é a formação do disco trilaminar, e daí a parte da organogênese, né, que é o desenvolvimento embrionário propriamente dito, que vai começar na quarta semana com o dobramento desse embrião, então esse embrião começa a tomar forma tridimensional, não mais aquela estrutura plana, e a consolidação desse processo na organogênese, que vai da quinta até a oitava semana de desenvolvimento. Como eu falei para vocês já, esse período aqui das semanas, né, a primeira e segunda semana, normalmente, se tiver alguma má formação, normalmente esse embrião não vai sobreviver e ele vai ser abortado. Na verdade, até a terceira. Se tiver alguma má formação na quarta, quinta, sétima, oitava semana, é um período muito crítico, é um período de alta sensibilidade. Então, qualquer alteração vai dar uma grande má formação, tá? Durante o período fetal, as principais estruturas já se formaram, tá? Então, pode dar alguma má formação, mas essa má formação não vai ser tão grande. Então, aqui tá, por exemplo, as principais estruturas. Ó, o coração, basicamente, todo ele, a maior parte dele se forma aqui no início, né, do período embrionário e se consolida um pouco mais no final do período embrionário. O sistema nervoso central, ele já é mais extenso, ó. O mais importante é no período embrionário, mas aqui também é um período de sensibilidade, porém baixo. O desenvolvimento dos dentes, ó, é entre aqui, ó, quinta, sexta, sétima e oitava semana e depois o período de baixa sensibilidade. Bom, e o período fetal? Esse período fetal, então, ele vai da nona semana até o nascimento. Nesse período existe a maturação dos tecidos e órgãos, tem um rápido crescimento do corpo, então o corpo cresce mais rápido aqui nesse momento e ele já é, o embrião, né, esse feto já é uma estrutura maior, então a gente percebe esse crescimento e começa a perceber o crescimento da barriga da mãe também, né. Então existe uma diminuição relativa do crescimento da cabeça, né, porque no início o crescimento da cabeça é muito grande, em comparação com o resto do corpo. Então ele vai mudando a sua proporção, ele deixa de ser metade cabeça e metade corpo, e vai, né, diminuindo, não que a cabeça vai diminuindo, mas o crescimento do corpo vai se desenvolvendo mais do que o crescimento da cabeça. E daí no final da gestação, ele deve ser 1/4 cabeça para o 3/4 corpo. E esse aqui é o que acontece durante o período fetal. Então ele passa de um ser que tem em torno mais ou menos de uns 5 a 6 centímetros do comprimento crânio caudal e vai para um ser que vai ter mais ou menos em torno de uns 40, 50 centímetros de comprimento. E daí ele vai ir amadurecendo todos os órgãos e estruturas para quando ele nascer ter capacidade de sobreviver. Eu trago para vocês aqui só algumas imagens. Essas imagens são do Leonard Nixon, que é um fotógrafo famoso da década de 60, 70, que ele tirou algumas imagens sobre o desenvolvimento fetal. E são imagens muito bonitas, então eu trago para vocês aqui para a gente acompanhar o desenvolvimento do período fetal. Então aqui é com 9 semanas,
né, ele já é um feto, né, os olhos ainda estão bem distantes, eles estão até meio lateralizados. Observe que o nariz não está bem desenvolvido, a orelha está com implantação bem baixa, né, os dedinhos já estão formados. 10 semanas, né, ele já está ficando, a cabeça já não está tão grande, ele já está tendo, o corpo já está se desenvolvendo mais, os membros já estão se desenvolvendo. Ó, a gente observa que os olhos já estão ficando mais na frente, ó, a vascularização, os ossos já estão sendo, né, o molde de cartilagem já está sendo ossificado. Ó, a estrutura da face já está ficando cada vez mais parecida com, né, de um recém-nascido, os olhos mais frontais, o nariz já bem desenvolvido, a orelha já subiu um pouco. Ó, já está ficando com uma carinha de um bebê, né, já bem desenvolvido. Começa o desenvolvimento aqui, ó, dos pelinhos do lanugo, que é um pelo protetor, aqui ele está em volta no âmnion e dentro do líquido amniótico. Então, a partir de 26 semanas é quando esse feto, ele ainda é bem pequeno, né, mas ele já é possível de nascer e sobreviver. Claro que ainda com 26 semanas é bem difícil, as chances de ter algum problema decorrente desse parto prematuro são bem grandes, mas a partir desse momento ele já tem a capacidade o pulmão, na verdade, o que determina a capacidade dele sobreviver é o amadurecimento do pulmão. E com 26 semanas, ainda é bem precário, mas já existe possibilidade desse pulmão começar a fazer as trocas. Claro que esse bebê vai ter que ir para um respirador, mas esse pulmão já tem a capacidade de fazer as trocas de oxigênio por CO2. Antes disso, não adianta nem colocar o bebê no respirador, porque o pulmão não tem essa capacidade. Tá, então, trago essa mensagem final para a gente refletir, né? Então, para tornar-se um embrião, você tem que se construir-se a partir de uma única célula, respirar antes de possuir pulmões, digerir antes de possuir intestinos, construir ossos enquanto é uma massa, formar variedades de neurônios antes de saber pensar. Então, a diferença crítica entre você e uma máquina é que a máquina nunca é chamada à sua função antes de ser construída. Então, cada animal, cada ser vivo tem que funcionar enquanto constrói-se a si mesmo. Tá, pessoal? Então, muito obrigada.